Estamos de volta com o Pauta Aberta desta segunda-feira, 21 de junho. Eu sou o Fabrício Binder e agradeço a sua companhia e a audiência em todo o Brasil. E olha, vamos conversar agora com a repórter Malu Piccoli, que traz informações sobre a triste marca dos 500 mil mortos por Covid no Brasil. Olá, Malu. Boa tarde, Fabrício. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Eu começo com uma notícia triste. O Brasil registrou a maior média móvel de casos de Covid desde o dia 1º de abril. Foram mais de 73 mil casos diários nos últimos 7 dias. E nesse fim de semana, o país rompeu a marca das 500 mil mortes na pandemia. No domingo, a média móvel de mortes ficou acima de 2 mil pelo 5º dia consecutivo. 10 estados estão com tendência de alta nos casos. No sábado, quando o Brasil atingiu a marca dos 500 mil mortos pela Covid, teve protestos contra o governo e a favor da vacina em todos os estados e também no Distrito Federal. O Brasil ocupa hoje a 2ª posição em número de mortes pela doença no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E ainda sobre a triste marca do 500 mil de mortos por Covid no Brasil, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o domingo foi marcado pela homenagem às vítimas. Repletas de rosas vermelhas, as areias da praia viraram um palco para a lembrança de quem se foi e para a dor de tantas famílias. Notícia triste essa, Fabrício. Eu devolvo para você no estúdio. Lembrando que daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Malu. Uma pesquisa feita com mais de 400 academias do Brasil revela um índice de proliferação de Covid-19 de apenas 3% nesses locais. Por isso, cerca de 90% do público das academias se sente seguro com as medidas de proteção adotadas. Alice malha quase todos os dias e voltou para a academia assim que foi reaberta. Eu faço musculação aeróbica de segunda a sábado, às vezes até domingo. E uma boa notícia para quem quer continuar a malhar na academia. De acordo com o levantamento de uma startup de negócios fitness, a taxa de proliferação de Covid nas unidades é pequena, apenas 3%. O levantamento foi feito com 412 academias de todo o país. 36% das unidades não tiveram nenhum aluno contaminado. Entre os 64% em que houve alguma contaminação, 97% dos casos não foram dentro da academia ou espaços de treinamentos. Tendo em vista que as medidas de segurança são adotadas da maneira correta, seguindo os protocolos sugeridos pelas prefeituras e municípios, esses espaços devem sim continuar abertos, devem sim atender a população e o resultado é positivo para todos os lados. E outro ponto do levantamento é a questão da segurança. Cerca de 90% dos entrevistados disseram se sentir seguros nas academias. Eu me sinto segura pela limpeza que eu vejo, pelo desgaste das pessoas de demonstrarem que estão fazendo uma asepsia, que estão fazendo uma higienização, lavagem do chão, lavagem do banheiro, lavagem dos aparelhos. Então, isso me deixa segura. O representante dessa academia destaca as medidas adotadas durante esse período. A pessoa faz higienização antes de entrar na academia, ela passa pelo álcool gel, ela recebe luvinha quando vai na parte de ergonometria, ela quando entra no aparelho, esse aparelho é limpo. Mas esse infectologista defende que o ideal ainda é a prática esportiva em ambiente aberto. E caso seja feita em espaço fechado, a máscara é fundamental. Quem faz exercício com máscara não tem nenhum prejuízo no seu exercício por conta disso. Segunda coisa, não ter aglomeração, evitar estar muito próximo de uma outra pessoa. A pandemia está impedindo o abraço. Você vai ver agora como a falta desse gesto pode afetar a nossa saúde mental. Um gesto tão comum nunca fez tanta falta. Do que você mais sente falta na pandemia? Do abraço em família, tá com a família reunida é uma coisa muito boa, né? É ruim a gente não ter a família por perto. Abraço.
Um abraço, carinho, né? Um abraço, conversar face a face, sem máscara. Em meio a sentimentos de solidão, medo e tantas incertezas, essa demonstração de carinho teve que ficar de lado. Um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso como um abraço faz muita falta sim e mais do que imaginamos. Conversamos com um psicólogo para entender por que o contato físico é fundamental para o ser humano. Nós temos pesquisas feitas na Áustria, pesquisas feitas na Universidade da Carolina do Norte. Em todas essas pesquisas se conseguiu comprovar que quando você abraça alguém, você libera ocitocina, você libera dopamina e você libera endorfinas. Mas atenção, não pode ser abraço de um estranho ou de alguém em quem você não confia. Tem que ser alguém que você já tem um laço, com quem você tem algum tipo de apego. E este abraço, nesses estudos, aponta que melhora a resistência e a resposta do sistema imune, reduz o estresse e promove a empatia. E se por um lado o abraço faz tão bem, por outro, a ausência dele pode afetar nossa saúde mental. A ausência do abraço, ela pode levar a sentimentos de desamparo, que é sentir que você não tem com quem contar, principalmente em situações muito duras, muito difíceis, quando as palavras não são suficientes. Exemplo, você abraçar uma pessoa numa situação em que ela perdeu alguém querido para a morte. Você abraça a pessoa, não tem texto, não tem palavras. O abraço em si, ele fala, mas a ausência do abraço também pode levar a sentimentos de solidão, a sentimentos de vazio existencial. Mas enquanto não podemos abraçar, existem outras formas de demonstrar carinho. A gente pode fazer desenhos para a pessoa que a gente gosta, né? Pode ser desenho de um coração, pode ser desenho de um abraço. Se você tiver mais habilidades, fazer desenhos é uma das estratégias mais fácil, corriqueira e usual que se pode fazer. Mas também você tem outros pequenos gestos, né? Como, por exemplo, olhar para a pessoa com quem você está falando. O olhar abraça, o olhar revela, olhar em direção à pessoa. Ter tempo com a pessoa, mesmo que você não possa abraçá-la. Mas se você puder permanecer com a pessoa, guardando aí, usando a máscara, guardando a distância de 1,5 metro, mas permanecer no ambiente. Estamos na época do pinhão aqui na região sul do Brasil, mas e depois que termina a safra? Como fazemos para comer essa delícia? A solução está a caminho, vamos conferir na reportagem. O pinhão, semente da araucária, árvore símbolo do Paraná, faz sucesso na culinária. Mas como a colheita e comercialização só podem acontecer entre os meses de abril e julho, ficamos sem essa delícia por um tempo. Mas tem boa notícia para os apreciadores do pinhão. O segredo está na cozinha dessa cooperativa em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, um novo produto está sendo desenvolvido para garantir pinhão o ano inteiro. O projeto consiste em embalar o pinhão pré-cozido a vácuo para comercializar fora do período de safra. A iniciativa é da Cooperativa dos Produtores Familiares do Vale, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Paraná. A cooperativa que já possuía a estrutura das embaladoras a vácuo, né, que eles trabalhavam com aipim, e eu propus ao Alcemir que a gente fizesse um teste com o pinhão para a gente conseguir ter mais um produto, né, para a cooperativa comercializar, né? Já que ela depende, os produtores aqui da região dependem muito da cooperativa para a sua comercialização, né? A gente identifica o produtor que tem o pinhão, né? A gente pede para ele até a cooperativa, faz o processo de receber, aí traz para a cozinha, faz uma lavagem antes, né? Põe para cozinhar durante 20 minutos ali. Aí faz o descasque, ele tem que ficar refrigerando um pouco para ele poder ser embalado, né? Aí depois é embalado e colocado na câmara fria para armazenamento, né? A
Além de estimular a preservação da araucária e oferecer uma opção a mais de renda para os produtores, o projeto quer aumentar o valor econômico do pinhão. O que a gente espera é que o pinhão se torne tão popular quanto a castanha do Pará. A castanha do Pará hoje, né, a castanha brasileira também como é conhecida, ela é conhecida no mundo inteiro. Então a gente espera conseguir dar a mesma popularidade para a araucária utilizando esse processo, não só para vender o pinhão embalado a vácuo, mas gerar outros produtos, farinha de pinhão, chips de pinhão. O pinhão embalado a vácuo ainda aguarda o resultado de alguns testes para ser comercializado. O processo que a gente fez até agora foi a parte de testar a embalagem, rótulo, essas coisas, né? E agora a gente está esperando os testes microbiológicos, né? Para poder ter uma garantia do produto antes de colocar no mercado, né? Um produto de qualidade. Com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos e os reservatórios em níveis baixos, a necessidade de uso racional da água faz parte de uma campanha do Ministério de Minas e Energia, que também chama a atenção para o desperdício de energia elétrica. A professora Marcilene conhece bem o valor da água. Na casa dela, a água que já sai sem sabão do enxágue e das vasilhas vai para um reservatório, assim como a água da chuva. Ela ainda filtra a água que sai de todos os chuveiros e da máquina de lavar roupas. Tudo é reutilizado para molhar as plantas ou lavar o quintal. Quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí a gente começa a pensar que é preciso preservar a água. Para que mais pessoas façam como a dona Marcilene, o governo federal promove uma campanha sobre o consumo consciente. São dicas para economizar água e energia elétrica no dia a dia. 83% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis. Desse total, 65% são produzidos nas hidrelétricas, que dependem das chuvas. Daí, a preocupação em enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Utilizar os recursos naturais de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos tenham esses recursos naturais à sua disposição também quando eles precisarem. Hoje começa o inverno e você vai ver agora como está o tempo nesta segunda em todo o Brasil. O inverno começa oficialmente nesta segunda-feira, meia-noite e 32 minutos, horário de Brasília. E o primeiro dia da nova estação ainda vai ser de tempo instável no centro-sul do país por causa de uma mudança na direção dos ventos. A chuva pode acontecer a qualquer hora no estado do Paraná, em Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e desde o extremo sul paulista até o sul do estado de Mato Grosso do Sul. Na capital Porto Alegre, o sol aparece entre muitas nuvens o dia todo. O dia será marcado por sol e sem chuva em grande parte da região sudeste, em todas as outras áreas do centro-oeste e desde o sul de Rondônia até a capital Fortaleza. Mas em parte da costa leste do nordeste, inclusive em Maceió, ainda pode chover no decorrer do dia. As pancadas serão isoladas a partir da tarde, desde a região de São Luís até Manaus e também sobre a capital Rio Branco. Em Porto Alegre, o dia começa com 12 graus e a máxima não passa dos 19. Em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. Na nossa coluna de hoje sobre os seus direitos, você vai saber um pouco mais sobre os contratos de locação. Boa tarde a todos aqueles que assistem o programa Pauta Aberta. Há um tema que é extremamente relevante na economia nacional que diz respeito aos contratos de locação. Os contratos de locação se subdividem em contratos residenciais e contratos não residenciais. Esses, por último, são aqueles que tratam dos estabelecimentos empresariais. Nós sabemos que 80% dos contratos de locação não residenciais são fixados nos estabelecimentos de grandes e pequenos negócios, os quais gerem a economia nacional. O que nós temos hoje? O índice que trata desses contratos comerciais e não comerciais é o IGPM, que é fixado nos contratos a longa data e caracterizou-se isso como um bom uso, ou seja, o índice de reajuste dos contratos de locação ficou convencionado como IGPM.
Então as pessoas nem discutiam esse índice de reajuste porque já tratava-se de uma via comum utilizar esse índice IGPI. Só que acontece, nos últimos tempos, a economia nacional passou por uma movimentação diferenciada. E o índice IGPM criou um alto custo para esses locatários. Por quê? Porque o índice chegou em torno de 30% se jogado como índice de correção do aluguel. Então, uma pessoa que tem lá uma alocação de R$ 1.000 passaria utilizando o índice de IGPM para uma alocação de 1.300. Ou seja, o índice aumentaria e muito a alocação daquele inquilino, seja nos residenciais, sejam nos comerciais. Ora, isso onera muito esse locatário. E o que fazer se o índice está contratado? Porque nos contratos de locação, uma vez pactuado o índice, vale aquele pactuado. O que aconteceu nessa pandemia? Muitas partes começaram a negociar com os proprietários dos imóveis, discutindo que um aumento de 30%, em média, porque foi essa a cotação do índice IGPM, ficaria muito oneroso esse contrato. E, em razão disso, pretendia-se uma alteração desse índice. E convencionou-se que o índice mais adequado para os contratos de locação seria o IPCA. Por que esse índice? Porque refletia e reflete melhor a relação da economia nacional e seria o reajuste mais adequado para os contratos de inquilinos, como disse, seja residencial, seja comercial. E isso foi parar em juízo para que esses contratos de locação tivessem um índice ajustado conforme a realidade de mercado. E chegou-se à conclusão de que o IPCA-E é o índice mais ajustado para essa forma de contratação. Então, os inquilinos que ainda têm o seu contrato fixado em IGPM, para que não tenham os seus contratos no momento da negociação, no momento da renovação, onerosos demais, porque o índice aumenta muito o valor da locação, entende-se por adequado que negociem com os proprietários de imóveis essa modificação de índice. Claro que o ideal é uma boa negociação entre proprietário, porque ele não quer ver o seu imóvel desocupado, principalmente nessa época de pandemia, que seja uma negociação amigável, que uma simples troca de índice valida-se o contrato, porque pode ser feito por aditivo ou até mesmo um novo contrato, se estiver à época, para que as partes fiquem com um documento equilibrado. Caso não consiga ser realizada essa negociação entre as partes, aí sim seria caso de uma demanda judicial que a gente pede o reequilíbrio econômico do contrato. Porque, como dito, o IGPM hoje está fora da medida para um reajuste contratual da locação, muito embora seja o índice contratado. E eu volto a falar com a repórter Malu Piccoli sobre vacinas contra a Covid que estão chegando ao Brasil. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Agora eu trago uma ótima notícia. Isso porque chegaram ao Brasil as primeiras doses da Pfizer distribuídas pelo consórcio da OMS COVAX Facility. O lote tem mais de 840 mil doses e faz parte do contrato com o consórcio que já tinha entregue 5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Até o fim do ano, o Brasil deve receber 42 milhões e 500 mil doses vindas da COVAX Facility. Ótima notícia, portanto, mais doses, então, para serem distribuídas pelos estados nos próximos dias. Eu devolvo para você no estúdio, desejando uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Obrigado, Malu. Nós vamos ver agora como está a vacinação contra a Covid em Maringá, no noroeste do Paraná. Quem tem as informações é a repórter Camila Maciel. Boa tarde, Camila. Oi, Fabrício. Boa tarde para você e para todos. Exatamente, segundo a Prefeitura, mais de 167 mil pessoas já foram imunizadas em Maringá com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número corresponde a quase 40% da população e é maior do que a média estadual e nacional. Segundo o site do governo do estado, o Paraná aplicou a primeira dose em cerca de 33% da população. Já no Brasil, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o número é de pouco mais de 28%. Nesta semana, Maringá alcançou números expressivos de aplicações em um único dia.
Na segunda-feira, foram 7.150 doses aplicadas e na terça, um novo recorde, 9.160. Para acelerar a vacinação, a Prefeitura dobrou os locais de vacinação. Eram 8 pontos, agora são 16. Outro destaque é que Maringá está sendo uma das primeiras cidades do Paraná a imunizar os servidores da Secretaria de Limpeza Urbana e Infraestrutura. A vacinação para a população em geral está liberada para quem tem de 45 a 59 anos. E a expectativa é começar a vacinar pessoas de 30 anos até o fim da semana que vem. Mas isso depende da chegada de novas doses. Fabrício, é com você. Obrigado, Camila. Você vai ver agora uma reportagem que fala sobre economia circular da moda. A ideia é reaproveitar as roupas para evitar que elas cheguem aos aterros sanitários. Você já se perguntou o que acontece com uma roupa quando ela vai para o lixo? A resposta vai te fazer pensar. Só no Brasil são geradas 170 mil toneladas de resíduos têxteis e o pior, 80% vão parar em aterros e podem levar centenas de anos para se decompor. Hoje a gente consome 60% das nossas roupas são tecidos sintéticos, com uma matéria-prima proveniente de petróleo, a grande maioria é poliéster. O poliéster ele é um plástico e o plástico, como a gente já sabe, ele demora muito para se decompor no meio ambiente. Então, qual seria a solução? Reutilizar. Um conceito de moda circular que a Jéssica já pratica. O que você não usa mais pode servir para outra pessoa, fazendo com que o ciclo de vida da roupa seja maior, contribuindo assim para uma economia mais sustentável. A Jéssica sempre se preocupou com o consumo desenfreado. O que começou somente com as roupas dela e da mãe virou um leilão nas redes sociais. Por aqui já passaram mais de 2.000 peças de clientes. Então, 44, 46, 30 reais. Eu comecei a pegar as pecinhas delas em consignação e a gente fazia a divisão. Eu tirava as fotos, postava, cuidava da entrega. As meninas trazem as pecinhas para mim, cada leilão é de 1 ou 2 clientes no máximo. A ideia que a gente tinha de brechó lá no início dos anos 2000 era daquela roupa que já não usava mais, né? E você queria se desfazer dela de alguma forma, descartava no brechó. E hoje não, né? Hoje a gente tem um ciclo de vida da roupa que você usa, ela ainda está boa, mas você já não quer mais aquela roupa porque ela não serve mais ou porque você já enjoou, né? E elas vão para os brechós. Se para você não serve mais, ou porque você engordou, ou porque você mudou seu estilo, porque emagreceu, existem diversas formas de desapegar, né? Então, para outra pessoa vai servir, porque ela vai gostar, é o estilo dela. O Pauta Aberta dessa segunda-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!